Ela olhou para a foto com os punhos cerrados. Ela tentou lutar contra as lágrimas que insistiam em cair. Como ele pôde fazer isso com ela? Enxugando as lágrimas, ela pegou a foto novamente e a examinou mais uma vez. Seu coração estava acelerado, e então ela entendeu o que estava vendo. Com os olhos inchados e com a voz angustiada, Susan empurrou a foto na frente do rosto do marido e exigiu que ele explicasse o que estava acontecendo. Sua resposta a deixou chocada. Era o aniversário de 15 anos de casamento de Susan e John. Eles pareciam ter o tipo de relacionamento com o qual a maioria das pessoas sonham. Para marcar a ocasião, Susan decidiu organizar uma sessão de fotos de família para comemorar a vida que ela se sentia sortuda em ter. Mal sabia ela, sua sorte estava prestes a acabar. Susan e John moravam em um bairro respeitável, em uma bela casa, com boas profissões e filhos maravilhosos. Eles se conheceram no colégio e rapidamente se tornaram namorados. Susan era estudiosa e tímida. John, por outro lado, era um pouco diferente. Ele tinha a reputação de matar aula e causar problemas. Eles eram uma combinação improvável, mas de alguma forma eles deram certo. Quando Susan finalmente foi conquistada pela persistência de John em convidá-la para sair, ela se apaixonou rapidamente. Pouco depois da formatura, Susan descobriu que estava grávida. Embora a gravidez inesperada tenha sido um choque, eles decidiram aceitar o desafio e construir uma vida juntos. O relacionamento deles não foi fácil no início. Tendo um filho na adolescência, eles foram repentinamente empurrados para a vida adulta. Eles não tinham dinheiro e lutaram por anos para finalmente conseguir a vida confortável que tinha agora. Susan não conseguia acreditar como o tempo tinha passado rápido. Parecia que havia sido ontem, que John finalmente tinha reunido coragem para pedir que ela se casasse com ele. O filho deles trouxe os anéis para o altar, enquanto Susan esperava lá, grávida de seu segundo filho. Parecia que todo o universo agia para unir sua família. Mas logo, o oposto aconteceria. Tudo o que Susan queria era uma foto para lembrá-la de onde eles tinham chegado após 15 anos de casamento. Mas por que ele era tão contra isso? Pensando bem, ela não conseguia se lembrar da última vez que estiveram juntos em uma foto. Susan ignorou as reclamações de John e procurou fotógrafos na região, porque ele transformou tirar fotos em um problema. Susan tentou esquecer a estranha reação de seu marido e contratou um fotógrafo para o final de semana. Quando ela contou a John sobre isso, ele mais uma vez lhe disse que não havia necessidade de tirar fotos. Ele insistiu que eles deveriam sair para jantar no lugar disso. Seu comportamento a deixou mais determinada ainda a tirar as fotos. Mal sabia ela, isso iria expor exatamente o que John estava escondendo. Susan, o marido e os filhos foram ao parque perto de sua casa para tirar as fotos do aniversário de casamento. As cores do outono no parque faziam com que o lugar parecesse um cartão postal. O sol estava alto no céu, aparecendo e desaparecendo entre as nuvens brancas que passavam. O azul do céu se escondia entre as folhas verdes, amarelas e vermelhas das árvores. O fotógrafo estava esperando por eles e já tinha decidido o local perfeito para tirar algumas fotos da família. Susan olhou alegremente para sua família. Ela estava cheia de gratidão e amor, mas quando olhou para o marido, percebeu algo em sua expressão que não combinava com a dela. Em vez de parecer feliz, ele parecia estranhamente nervoso. Ele estava mexendo as mãos enquanto se preparava para tirar a foto. Quando Susan perguntou o que havia de errado, ele deu de ombros e disse que estava tudo bem. Mas Susan percebeu que algo o estava incomodando quando ele fez uma pergunta curiosa ao fotógrafo. John perguntou ao fotógrafo se ele poderia enviar as fotos para seu e-mail de trabalho. Susan disse que poderia ser o e-mail dela, mas John insistiu no seu, pois seria mais fácil por causa de sua impressora no trabalho. Não era típico do John estar muito envolvido com essas coisas. De repente, Susan começou a se preocupar e a ficar desconfiada. Susan tentou ignorar seu comportamento e continuar com a sessão de fotos. Ela seguiu as instruções do fotógrafo o tempo todo, tentando manter a calma sobre o que estava acontecendo. Mas ela não conseguia parar de se perguntar o que se passava na cabeça do seu marido. Quando ela finalmente visse o motivo na foto, isso viraria seu mundo de cabeça para baixo. No dia seguinte, John recebeu as fotos do fotógrafo e as enviou para Susan enquanto ele estava no trabalho. Ela abriu o e-mail animada para ver como tinham ficado. Susan mal podia esperar para postar as fotos em suas redes sociais. Mas quando ela deu uma olhada nas fotos, percebeu que algo estava muito errado. Sua filha estava segurando a mão do pai, que Susan lembrava estava incontrolavelmente inquieta naquele dia. Ela ampliou para ter uma visão melhor do que estava acontecendo. Os olhos de Susan se arregalaram quando olhou para o anel que ela tinha dado ao marido no dia do casamento e a foto caiu no chão. Susan tentou entender
por que ele estaria usando tal coisa. Ela olhou para o anel em seu dedo e observou cada detalhe. Não tinha como ela estar enganada sobre isso. Em meio às lágrimas, ela pegou a foto novamente e comparou os 2 anéis. O anel que seu marido estava usando não era o dele. Mas se não era o dele, pertencia a quem? Ela tentou desesperadamente pensar em uma situação que explicasse isso, mas não conseguia pensar em nenhuma. A imagem de seu marido agindo estranhamente antes da sessão de fotos de repente fez sentido. O que ele estava escondendo dela? Susan esperou que John voltasse do trabalho em uma mistura de raiva, desespero e choque. Por que ele não estava mais usando o anel? De quem era o anel em sua mão? E como ela não tinha percebido até agora? Quando ele entrou pela porta, ela finalmente obteve suas respostas. Com os olhos inchados e uma voz angustiada, Susan empurrou a foto na frente do rosto de John e exigiu que ele explicasse o que estava acontecendo. Com a convicção na voz dela, John se encolheu. Todos esses anos parecendo que tudo estava bem, foram estragados por uma única foto. Uma foto que levou Susan a pedir o divórcio. Mas o que John tinha a dizer sobre isso? Com os olhos marejados, ele contou tudo a Susan. Havia acontecido há 4 anos, quando ele foi para a academia. Ele tirou o anel para tomar banho, mas quando voltou no armário, não o encontrou mais. Ele não sabia como dizer isso a ela. Em vez disso, ele comprou outro anel que era parecido. John disse que queria ver as fotos primeiro, para ver se seu anel aparecia bem. Quando ele viu que sim, John tentou fazer Photoshop ou borrar sua mão, mas seria óbvio demais. Quando viu que não poderia consertar, ele enviou, esperando que Susan não percebesse o que estava errado. Se ela o fizesse, ele finalmente admitiria suas mentiras. Mas Susan não estava acreditando na história. Nada disso fazia sentido. Se ele realmente o perdeu, por que não poderia simplesmente dizer isso a ela? Para Susan, sua história não estava batendo. Ela perguntou novamente onde ele tinha conseguido o anel. Mas sua resposta foi a mesma. Ele mesmo comprou como um substituto. John disse que não quis contar a ela por medo de chateá-la e desapontá-la, e não porque estava escondendo algo ou alguém. De repente, tudo parecia uma mentira para Susan. O dia do casamento e aquele anel significavam muito para ela. Como ele poderia simplesmente perdê-lo e não dizer a ela? Como ele poderia ter mentido para ela todo esse tempo? Susan não acreditou na sua história e no dia seguinte ela pediu o divórcio. Mas essa era a decisão certa? Depois de algum tempo, John insistiu tanto para convencê-la de que estava dizendo a verdade que ela acabou acreditando nele. Mas o que você acha? Se a mesma situação acontecesse com você, você também acreditaria nele? Ou você acha que Susan perdoou muito fácil o comportamento estranho de John? O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.